Microfone fechado, Antônio. Pá. Primeiro de tudo, assim, agradecer a proteção, o carinho da equipe espiritual do nosso cantinho, a diretoria, né, do nosso cantinho por ter aberto essa oportunidade de estudo, de trabalho, né, porque a gente vai se redimindo através do serviço, né, como foi falado ali, né? E esse é um serviço bom, não é expiatório, né? É um serviço da gente poder estar estudando junto, estar convivendo junto. Esse é um livro que ele faz um fechamento, né, da parte moral da doutrina espírita, no trabalho de Allan Kardec. Eu vou falar um pouquinho do projeto, né, de como nós imaginamos ele. Estamos abertos a sugestões, né, tanto eu quanto o Alexandre, dentro daquilo que vocês acharem que torne mais interessante o estudo e enriqueça. Mas primeiro vou apresentar o que nós pensamos, para que vocês possam fazer a avaliação e o julgamento, né? Então, nós vamos estudar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Nós escolhemos estudar a primeira edição de Allan Kardec, né? Que depois que foi feito um estudo lá na França, que houve algumas alterações nas edições após o desencarne de Allan Kardec. E a gente aqui não vai entrar na questão polêmica, a gente vai procurar fazer um estudo que a gente possa avaliar essas possíveis alterações e fazer vamos dizer assim, o nosso entendimento, né, a nossa análise em relação a isso. Foi nessa obra, né, até eu peguei um pouquinho da descrição deles, um pedacinho, que Allan Kardec apresentou a elaboração final da teoria moral espírita. É uma das coisas que a humanidade está agora, vamos dizer assim, na pendência de fazer um trabalho mais profundo, é a questão moral, né? E Kardec fez no livro Céu e Inferno um trabalho muito profundo nessa questão. Essa doutrina está demonstrada em forma de tese, em sua primeira parte, resumida no capítulo 8. Esse capítulo 8, por exemplo, na quarta edição da tradução do Manuel Quintão, não existe, ele foi retirado. E é um capítulo fundamental para que a gente possa entender essa questão da moral espírita, esse fechamento que Kardec o faz, sendo validada pelos exemplos na segunda parte. Na segunda parte vai falar, vamos dizer assim, é um livro parecido com Obreiros da Vida Eterna, com os Mensageiros, com o Nosso Lar. Ele fala da situação dos espíritos felizes no mundo espiritual, dos espíritos sofredores no mundo espiritual, contando a história de vários personagens, assim como André Luiz fez em seu livro. Então, a segunda parte desse livro ela é bastante, ela é muito parecida com esse estudo que nós estamos fazendo aí, conduzidos pelo Eduardo. Coloquei aqui, dando continuidade à análise desse livro, a quarta edição, né, do nosso irmão Manuel Quintão. É uma das 5 obras básicas da codificação, a gente fala no Pentateuco, né? Livro dos Espíritos, que o Eduardo estuda nos domingos, Livro dos Médiuns, que nós estudamos na terça-feira, através da seara dos médiuns, né? A gente faz esse paralelo. Parece que caiu de novo, caiu a apresentação. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra importante, né? O Alexandre tem pensado em criar um grupo para estudar sistematicamente também o Evangelho. Ele já foi estudado no passado no nosso cantinho, está vendo esse pensamento, né? A gente tem um dia também dedicado ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, vocês vão ver durante o estudo do Céu e Inferno, que vai várias vezes o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser citado, né? E nós temos o livro Céu e Inferno e a Gênese, né?
esses 2 últimos livros, houve essa comprovação de adulterações após o desencarne do autor, que é o Allan Kardec. Ou seja, nada pode ser modificado por lei mundial, né, vamos dizer assim, o consenso mundial, após a não existência do autor. E isso aconteceu. Nós vamos ter chance, no caso do livro Céu e Inferno, de ver isso. O objetivo, conforme o Mário Quintal coloca nessa obra, Kardec coloca, é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. Ele traz a questão da imortalidade do espírito, né? É uma coisa que eu venho pensando muito. Nós somos espíritos na experiência humana e não humanos na experiência espiritual, ou seja, a nossa essência é o espírito eterno. E muitas vezes, quando nós estamos encarnados, nós focamos mais na humanidade, nas questões materiais, nas questões dos nossos desejos, do nosso orgulho, esquecemos que nós somos espíritos imortais e levamos vida como mortais, né? Acreditando na finitude, né? Se não acredita, age como acreditasse, né? Que é uma situação bastante paradoxal, né? Mas é uma situação que nós vivemos. E nós aproveitamos nesse projeto. Se vocês quiserem interromper, gente, fazer pergunta, tá? Nós aproveitamos, podem interromper, podem perguntar, sem problema nenhum, tá? Nós escolhemos um livro chamado Justiça Divina, onde o Emmanuel trata de alguns tópicos do livro Céu e Inferno, principalmente da primeira parte. São 82 textos de estudos que o Chico Xavier fez no Centro Espírita, agora me foge, Casa da Prece, né? Na década de 60, vamos dizer assim, e Emmanuel, algumas vezes, se manifestava e trazia um esclarecimento mais profundo. Então, é um Emmanuel sobre a psicografia de Chico Xavier. Então, Emmanuel coloca o seguinte: em Justiça Divina, o Espírito Emmanuel apresenta reflexões sobre o céu e o inferno, obra da codificação espírita organizada por Allan Kardec em 1865. Lembrando que Kardec desencarnou em 69, né? Se a minha memória não está me traindo. Buscando demonstrar a misericórdia divina sempre presente na trajetória humana. Então, uma das coisas que, quando a gente vai estudar a justiça divina, nós devemos tirar da mente é a questão que nós estamos sendo castigados. Nós não estamos sendo castigados, nós estamos sendo educados para vivermos como espíritos eternos. Esse é o ponto-chave que nós vamos, ao longo do trabalho, nós vamos perceber nessa obra de Allan Kardec. O autor espiritual apresenta, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, complexas questões filosóficas e religiosas, divididas em 82 cativantes capítulos. Apesar de concisos, os densos comentários acerca dos temas abordados funcionam como verdadeiros roteiros para trilhar os caminhos do mundo, refletindo sobre as dificuldades da vida e orientando a evolução segura dos seres humanos rumo à ascensão moral. Não é o que está faltando para o nosso planeta, não é, gente? Nós estamos com tecnologia, nós estamos aqui reunidos, trocando uma série de informações, podendo discutir juntos, né? Cada lar se transformando, vamos dizer assim, num ponto de luz, né? Através desse estudo. Mas, moralmente, quando a gente olha para fora, a gente até assusta, né? Então, esse é um trabalho interessante da gente avaliar. Então, a gente vai estar colocando esse livro na medida que a gente atingir, por exemplo, o capítulo 1, né, e um item lá que o Emmanuel elabora, a gente dá uma paradinha, vai à Justiça Divina, analisa a mensagem de Emmanuel, mas sem perder o foco no livro que nós estamos estudando, que é o Céu e o Inferno. Então, o projeto que foi apresentado à diretoria e aprovado é esse estudo sistematizado, né, do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina conforme o Espiritismo.
Nós escolhemos a sexta-feira, das 20 às 20 horas, que não daria interferência com nenhum outro trabalho que já é conduzido na nossa casa, né? O objetivo é fornecer aos participantes um estudo detalhado dessa obra. Agora, nós não estamos aqui, nem eu, nem o Alexandre, como especialista nessa obra. Nós não o somos. Nós vamos estar juntos, contando com a colaboração de todos, para que a gente possa ir compreendendo essa obra. Como o Eduardo vem fazendo, né? O Eduardo, com a experiência dele, pela, vamos dizer assim, o desenvolvimento ao longo dos anos, né, dessa didática, que ele vem fazendo isso já há muito tempo, e ele ajuda bastante, mas nós não temos, né, eu posso dizer por mim, eu não tenho a mesma, vamos dizer, o mesmo conhecimento, a mesma capacidade então vou precisar de muita ajuda para que a gente tire o máximo de proveito dessa obra, né? Então, aqui eu vou abrir a proposta que nós mandamos, né? Então, a metodologia é estudar o livro em todo o seu conteúdo. Nós vamos ler todo o livro, como o Eduardo sempre faz, com bastante cuidado, fazendo a análise do mesmo em conjunto com os participantes. Dá uma paradinha, faz a leitura primeiro, né, do conteúdo como um todo, do capítulo como um todo, e depois nós vamos ali no meio-dia. E a gente vai comparar esse estudo da primeira edição com a quarta edição. Então, a gente abre o livro e fala assim, tem esse conteúdo lá? Qual é a diferença dele? Então, a gente vai ter chance de fazer isso de uma forma mais dinâmica, né? Mas que você possam também estar acompanhando essas, vamos dizer assim, essas questões que são levantadas pelo movimento espírita e ter sua própria opinião, né, dentro desse contexto. E o livro Justiça Divina, vamos trazer Emmanuel também para nos ajudar, né? E é muito interessante essa questão. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo vai aparecer naturalmente durante o nosso estudo, quando assim for necessário. Eu e o Alexandre vamos nos preparar, cada momento um estará na condução, né? Se preparando para conduzir o trabalho. É muito importante dizer, nós vamos fazer esse trabalho nesse estilo que o Eduardo vem fazendo com todos nós, tá? O Eduardo podendo estar aqui ajudando a gente vai ser muito bom, mas o compromisso foi firmado por mim e por Alexandre, então, que é uma maratona, nem, talvez nem toda sexta-feira isso vai ser possível, mas sendo vai ser um adendo. Tá. Faremos em função das adulterações ocorridas após a edição do livro sobre a primeira edição. A adulteração já é comprovada por estudos documentados no Arquivo Nacional da França por Lux Sampaio. Estou falando só do livro Céu e Inferno, tá? Após longa pesquisa sobre os livros de declaração do impressor e de depósitos legais, sob orientação de Simone Privato, né? Essa foi a senhora que primeiro levantou na América Latina a questão da adulteração da Gênese. A posição da Federação Espírita Brasileira é que isso não existe, tem um documento do presidente da FEB, então é uma situação que não nos cabe entrar muito nessa questão. Mas nós podemos comparar, fazer o nosso senso crítico. Kardec sempre nos recomendou isso, né? Fazer o uso da razão, para que a gente não fique só na opinião de um e de outro, mas que a gente tenha a própria visão dessa questão. Esse não é o ponto fundamental. Esse não é o ponto fundamental desse estudo. Mas é importante que a gente coloque por que nós escolhemos a primeira edição, né? E por que nós vamos também trabalhar em paralelo com a outra edição mais conhecida dos Espíritas, né? Então, não é nosso objetivo criar polêmica, se houve ou não adulteração, mas fornecer ao grupo a chance de avaliar os conteúdos de ambas as edições e tirar da letra o espírito do ensino cristão, onde o livro Justiça Divina do nosso amado Emmanuel será de muita ajuda. Então, antes de iniciar, isso que eu gostaria de falar com vocês e perguntar se vocês estão de acordo, né, com essa abordagem, com essa metodologia. Oi. Pois não,
Marinês. Boa noite a todos. Então, a respeito de a aquisição desses livros, a Maria Tostes vai estar fazendo uma lista. Como é que a gente faz para comprar essa primeira edição, que já está na nova... Como é que fala? Que já é o corretivo, vamos dizer. E esse livro que você apresentou do Emmanuel, eu gostaria também. Vai ter, assim, uma compra coletiva? O Genivaldo até pedia a ele, em particular, que ele me ajudasse nessa questão, né, para facilitar. Ele ficou na dúvida em relação a que a Maria achou a quarta edição, porque o pessoal muitas vezes não tem ciência dessa questão, né? Mas ela olhou já, o Genivaldo tem lá a referência da onde, ele está vendo lá qual que é o melhor preço, melhor condição, né? Para adquirir isso. Justiça Divina, eu não falei nada com ele, não. Porque eu vou estar apresentando aqui todo o texto, né? Eu peguei no Eu acho Kindle. interessante. Eu vou estar apresentando. Eu desconhecia esse livro. A Justiça Divina é um livro maravilhoso, sabe? Inclusive, assim, ele tem alguns... Eu acho importante para o nosso estudo aí. Você tirou o som, Antônio. A gente vai adentrando nesse livro Justiça Divina ao longo do estudo do Céu e do Inferno, tá? Ao contrário do que nós fizemos assim, o Eduardo estudou, por exemplo, o livro dos Médios todinho, e agora ele está conduzindo através do Céu dos Médios e voltando ao livro dos Espíritos. Porque o nosso grupo é assim, tem hora que a pessoa vai, tem grupo que a pessoa entra no meio do caminho, e a gente pode estar fazendo vamos dizer assim, refazendo os estudos, né? Como o Eduardo já fez estudo, né, Eduardo, do livro dos Espíritos, está retomando, quer dizer, é estudo contínuo. A gente está sempre aprendendo. Esse livro é quântico, né? Você lê uma vez, lê na segunda, depois outro livro. É fantástico. Todas as obras de Allan Kardec, ela tem essa dimensão, né? De acordo com o nosso amadurecimento, a gente consegue ler um outro livro. É muito interessante. E Justiça Divina também carrega essa característica. Mas o Genivaldo está nos ajudando nessa questão. Então, tá bom. Com certeza ele vai postar no grupo, então. Vai, ele já está lá com a Maria resolvendo isso aí. Ele pode até falar agora um pouquinho, está aqui com a gente, e Genivaldo? Boa noite a todos. A Maria está anotando as pessoas que estão interessadas lá na biblioteca, e assim que fechar a lista, a gente pede, porque assim o SEDEX fica mais em conta, né? Quando atinge uma certa quantidade de livros, o SEDEX dividido pela quantidade de livros acaba se tornando mais interessante do que de comprar direto, né? A pessoa comprar individualmente. E o que ela me perguntou, eu já esclareci, o Antônio também me passou a resposta, porque realmente tem algumas promoções, principalmente na Amazon, né? Fazendo oferta dos livros lá, edição da FEB e outras edições, mas que não são essas aí, essa edição específica que o Antônio está se referindo, que é objeto do estudo aqui nosso, né? Então eu acho bastante interessante adquirir essa, mesmo que ela eventualmente esteja um pouquinho mais cara do que a outra, né? Porque a outra já tem, então a gente quer ressaltar, né? Oi? Eu quero a nova. Me interessa essa nova, é a da FEAL, não é? Essa nova não é a da FEAL? Então, quem tiver interessado, vai lá com a Maria, ela vai anotar tudo numa lista lá, depois me passar. Eu vou entrar em contato com ela pelo WhatsApp, porque eu não estou podendo ir ainda pessoalmente, presencialmente. Obrigada. Vocês estão de acordo em seguir esse caminho? E outra coisa, na medida que a gente for caminhando, também pode ser feito mudanças, não há nada rígido, né? Mas é um método que nós estamos usando, que o Eduardo vem usando, que acho que está consagrado, né? Essa metodologia.
Se vocês estão de acordo, nós vamos em frente. Então, posso falar rapidinho? Pode, por favor, Eduardo. Eu acho que sempre, e principalmente as obras fundamentais, é necessário que aquela pessoa que estuda o Espiritismo leia. A gente tem a tendência, né, de quase sempre querer a coisa mastigada, vai sempre ter alguém que quer a coisa mastigada. Só que a pessoa sempre esquece que quando ela recebe uma coisa mastigada, ela está recebendo a opinião daquela pessoa que mastigou a obra para ela. E não necessariamente aquilo que está na obra, né? Daí a importância da leitura por todos nós, já que vamos estudar isso, né? Que nós leiamos o livro e discutamos o seu conteúdo, que é a forma mais, eu acho, apropriada para aprendermos. Portanto, eu acho que está tudo bem. Eu só queria comentar, porque às vezes se a gente desviar demais, né, depois voltar para o livro é mais complicado. Então, quando a gente for sair do livro para ir para outro, para depois voltar, que essas interrupções sejam breves. É só uma opinião, tá bom? E vamos Mas fazer estamos isso, aqui. Eduardo, vamos fazer isso mesmo, viu? Eu acho que eu vou dar um testemunho, né? Eu venho, muitos de nós viemos de outras casas, né? E foi uma boa surpresa para mim, essa metodologia facilitou muito o meu, assim, o aprofundamento e entendimento em muitas das obras. E é diferente ler sozinho e estudar em grupo. Esse Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, eu já li esse livro umas 3 vezes ou 2 vezes. Mas detalhes, os diamantes, passei por cima, fiquei só com os cascalhos. E agora não, agora a gente está podendo ver alguns diamantes nessa caminhada, nem todos ainda pela falta de maturidade, mas já isso faz diferença, né? E cada um que coloca um ponto e faz uma observação, chama, opa, está aqui a pedrinha bonita, vamos trazer isso para o nosso viver, né? É só isso que eu queria falar. Então, vamos lá, né? Está aqui a versão Kindle, né? Tá? Nós temos aqui o sumário, tá? Tem uma apresentação, tem um prefácio do tradutor, que no caso é o Paulo Henrique de Figueiredo e o Lucas, né? Tem um prefácio que foi retirado da 4ª edição, tá? Inclusive na Kardeciopeia, né, se eu não estou enganando o nome, eles, inclusive, colocaram, mesmo na tradução do Manuel Quintão, eles colocaram o prefácio do Allan Kardec, tão importante que é. E ele foi retirado da 4ª edição. Isso foi a primeira, assim, modificação clara, né, dessa alteração. Tá? Então, se vocês forem na Kardeciopeia, não sei se vocês conhecem, ela trabalha com as traduções da Federação Espírita Brasileira, eles tiveram cuidado de traduzir o prefácio. É muito interessante a importância desse prefácio. Tá? A primeira parte da doutrina, que é a doutrina espírita, ampliada na questão moral, né? Aí vem o futuro e o nada, o medo da morte, o céu, o inferno, o quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Aí ele entra nos detalhes, né? Ele entra nos detalhes só para vocês terem uma visão do conteúdo do livro, né? O purgatório, ele vai falar da questão do purgatório, lembrando que a Igreja Católica, na época de Kardec, era muito mais proemente do que é hoje, né? A influência dela é grande ainda, mas na época de Kardec era muito maior
do que hoje nós vivemos, a influência do catolicismo na questão da doutrina cristã, né? Na questão do cristianismo. A doutrina das penas eternas, né? Ele entra no detalhe, as penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Outra coisa, né? Os exemplos, né? E aqui ele fez. Vocês podem ver que aqui ele não fala na codificação das penas futuras, né? Isso foi uma colocação que não está nas edições que o Kardec fez. O Código Penal foi invenção, né, que ocorreu depois do desencarne do mestre leonino, né? Então, essa é uma das mudanças que houve também. E a segunda parte é os exemplos. Não houve tanta mudança em relação à quarta edição. E o passamento, né, o que ocorre quando a gente desencarna, como que é isso, os espíritos felizes, né? E fala o senhor Zanção, a morte do justo, o senhor Soldado, Samuel Felipe, aí vai. Várias histórias, né? Aí vem os espíritos em condição mediana, né? Os espíritos sofredores, aí começa um paralelo com a obra, né? Uma obra de André Luiz. Só que aqui ele trata, né? Vocês vão ver aqui, que ele trata com mais exemplos, né? Os espíritos felizes, né? Coisa que no livro de André Luiz ele trabalha mais a questão da condição mediana, vamos dizer assim, dos sofredores, né? Vamos andar mais um pouquinho aqui. E com exemplos de vida mesmo, né? E a condição mediana, quer dizer, estabelece vamos dizer assim, três classes, né, para ele fazer a análise. Nós vamos ter a chance de ler, estudar essas vidas, esses exemplos desses nossos irmãos, né? Aí fala dos suicidas também, né? E o livro da Ivone Pereira vem fechar essa questão com chave de ouro, né? E você pode ver que as obras do Chico Xavier são complementares, né, à obra de Kardec. Por isso é muito importante estudar a base e as obras de Allan Kardec. Muitas vezes as pessoas não, vamos estudar só o Chico Xavier. Não, é importante, e o Eduardo tem nos lembrado isso com bastante cuidado. Gente, é muito importante que a gente estude as obras básicas, para depois entender com mais profundidade o material que nos é trazido pelo André Luiz, né? Pelo Chico Xavier. Aí tem os criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, aí vão, expiações terrestres. E chegamos aqui. Alguma pergunta, pessoal, até esse ponto? Nós vamos aumentar a letrinha aqui, porque o máximo que der. Eu vou botar o letrão aqui, tá? Tá bom assim, Eduardo? Eu não consigo ler, não. Eu vou mais ouvir. Eu ainda vou comprar um PDF e aí eu consigo aumentar tudo aqui para ler. Beleza? Pode seguir sem se preocupar comigo, por O favor. microfone seu está fechado, Antônio. Não, tá. Então, vamos para a apresentação dessa obra, né? Agora é o comentário do autor, né? O lançamento dessa inédita tradução da primeira edição original de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, pela editora FEAL, é a Fundação Espírita André Luiz, é uma importante contribuição para o processo de restabelecimento do Espiritismo e de sua proposta original resultante do avanço historiográfico que atualmente vivenciamos. Foi nessa obra que Allan Kardec apresentou a elaboração final da teoria moral espírita. Esta doutrina está demonstrada em forma de tese em sua primeira parte,
resumida no capítulo 8, sendo validada pelos exemplos da segunda parte. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta as diferenças entre metafísica do velho mundo, que era dogmática, a metafísica elaborada pelos filósofos e pensadores, e, por fim, a metafísica experimental do espiritismo. Quanto às leis gerais da moral, são deduzidas dos milhares de comunicação dos espíritos nas mais diversas fases evolutivas. Vamos dar uma paradinha aqui. No nosso trabalho mediúnico, a gente não vai ali na vivência dos atendimentos e tudo. Quantos milhares de histórias, né, nós vivemos ali dentro? Situações felizes, situações menos felizes, horrores, né, algumas situações de horror mesmo. Né? Então, o que o Kardec fez foi sistematizar isso de tal maneira que a gente pudesse compreender com profundidade essa questão da moral espírita e as consequências do nosso viver em nossa verdadeira vida, na nossa vida futura. Mas muito mais com a reflexão interna de cada um de nós. Eu ouvi algo que me chamou muita atenção, que diz assim: o mal nasce dos desejos de nossas imperfeições. Eu achei interessante isso, né? Que quanto mais imperfeito eu sou, mais, vamos dizer assim, inclinado ao sofrimento eu me torno. Né? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Alguma dúvida em relação à questão de metafísica? Né? Essa colocação metafísica do velho mundo, né? A metafísica elaborada. O que vem a ser metafísica? Né? Vocês compreendem bem esse termo? Porque é algo que a gente não consegue comprovar, né, além da física, que nós conseguimos comprovar, além do nosso conhecimento. A gente, por exemplo, o Kardec ele desenvolveu a teoria espírita, o conhecimento espírita, de forma, pela metafísica experimental, conversando com os espíritos. Não sei se você pode me ajudar, Eduardo, com relação a essa questão da metafísica. Ou se vocês estão tranquilos, nós vamos em frente. Então, Antônio, a questão da metafísica, né, ela, na verdade, ela surgiu porque tinha diversos cientistas que não aceitavam de modo cabal a forma como o Espiritismo definia as questões mais relacionadas com os fatos científicos que eram, com os fatos, desculpa, que a forma como o Espiritismo interpretava é diferente da forma materialista. E então houve realmente a criação da metapsíquica, mas com uma forma de negar a existência do espírito e a sobrevivência do espírito. E mais ainda a reencarnação, que era a proposta do espiritismo para explicar todos os fatos que eram observados, tendo ou não os médiuns, mesmo Kardec alertando para os problemas de você pagar os médiuns e tudo, né? Tudo aquele aspecto que nós já discutimos várias vezes, né? Conversamos sobre isso. Aí a metapsíquica foi encabeçada por cientistas que entendiam que alguma coisa além daquele conhecimento que a fisiologia nos dava podia existir ali. Mas eles não aceitavam, inclusive o Charles Fichet, até o fim da vida dele, ele negou a existência
e a comunicabilidade dos espíritos, né? Infelizmente. Mas a metapsíquica foi criada mesmo no início do século XX, né? Por aí. Final do século XIX, foi até mais ou menos século XX, até o segunda década, né? E aí começou a ter a criação da parapsicologia, né? Que foi criada lá pelo Joseph Heine, usando recursos que foram doados para Duke University para estudar o fenômeno espírita, né? Por um cara que era espiritista, se não me engano, lá da Inglaterra, e deu dinheiro para a Duke University. E aí ela fez pesquisa nessa direção, né? Quando surgiram as cartas Zener, todo aquele estudo, né, do Joseph Banks Heine e a esposa dele, a Louise Heine, que de uma certa forma substituiu a metapsíquica. Desculpa se eu falei demais, eu acho que talvez... Não, enriqueceu. Pergunto novamente, alguma pergunta, pessoal? Aproveita que o Eduardo está junto com a gente aí, hein? Genivaldo, entre outros amigos aí. Então, vamos lá. Aqui vem um ponto importante. Em seguida, apresenta a sua moral da liberdade, moral da autonomia, lei universal do mundo espiritual. Havia, na época de Kardec, uma tendência daquela questão de você induzir o comportamento, que o comportamento humano era induzido pela parte fisiológica, pelo corpo, né? Então, a pessoa tinha tendência a ser... O corpo era bilioso, né? Acho que o termo é esse. Então, ele era uma pessoa agressiva em função do corpo. Então, não tinha mais o que fazer, né? Houve essa questão. Aí vem um movimento, na época de Kardec, que é o movimento do autonomia, do espiritualismo racional, né? Que você tem que lembrar que a filosofia, o livro do Espírito, deixa bem claro, é uma filosofia espiritualista. O espiritismo é uma filosofia espiritualista. Está bem claro isso lá no Livro dos Espíritos, e na Revista Espírita, Estudos Psicológicos, né? Então, o trabalho é o trabalho focado na questão mesmo da mente, né? Das escolhas, né? E a autonomia é isso. Cada um de nós faz as suas escolhas. Não é o nosso corpo que determina o nosso comportamento, não é o contrário. É o espírito que influi na questão dos nossos comportamentos. Então, esse é um trabalho interessante, que isso foi, de certa forma, esse trabalho que foi feito após o desencarne, foi para tirar um pouco essa visão da autonomia que nós temos. Nós não dependemos de, por exemplo, para ser salvo, eu tenho que tomar passe toda vez que eu vou lá no nosso cantinho. Se eu não fizer isso, fizer aquilo, quer dizer, fazer do movimento externo o caminho da salvação. Não. O trabalho que a doutrina espírita vem nos fazer, que todo o trabalho ocorre no nosso interior. Por isso que nós temos que tomar cuidado, que nós viemos, né, dessa metafísica do velho mundo, do domínio da igreja. Se você só é salvo se você estiver na igreja. Isso foi motivo de muito sofrimento, de muita guerra, né? E a gente, de certa forma, começa a trazer isso na nossa vivência espírita, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos com isso. Infelizmente, o passado, às vezes, grita alto no nosso ser, né? Então, nós precisamos ver que todo o trabalho nosso
ele ocorre na educação do espírito. Algum comentário, pessoal? Então, nós vamos andando. Então, vamos em frente. Opa! Pouco após o lançamento do livro, Kardec realizou um trabalho mediúnico privativo no dia 8 de outubro de 1865, quando registrou as falas do sonâmbulo Lúcio Senhor Morim, que serviu de instrumento para a comunicação. Então, Kardec, vamos voltar um pouquinho, Kardec, após o lançamento do livro, ele fez uma reunião mediúnica, né, com esse médium, o senhor Morim, para avaliar o efeito, né, dessa obra no meio, né, que ele vivia. Vejamos agora, que já passou algum tempo desde que a publicação do meu último livro, O Céu e o Inferno. Conte-me um pouco qual a impressão foi produzida no público. Kardec é o homem das perguntas, né? Então, ele coloca, né, o espírito, né, que no caso fez a mensagem, do número total de vendas, há bem um terço, e ainda mais nas mãos dos jesuítas. Não se sabe por onde atacá-lo. Eles estão muito confusos. São pegos e chicoteados com seu próprio chicote. Eles pensam, é apenas o texto do nosso ensino, que Kardec cita. Não podemos dizer nada. Com a pena na mão, ataca a segunda parte da obra. Exemplos. Mas quando se trata de falar da primeira doutrina, dizem impossível. É muito difícil refutá-la. É tão difícil que roem as unhas e a dos jesuítas estão tão mordidas que de tigres transformadas em gatinhos acuados. Há um grande sentimento de medo manifestado pelo silêncio geral. Eles temem, mas não saberiam renunciar a um domínio que já é sua ruína. A todas essas referências dadas a todos esses que se consideram reverendos, a seu orgulho e suas riquezas. E, no entanto, fazem concessões duras e, ainda sem ver todo o perigo, pressentem a catástrofe. Cada uma de suas palavras, Kardec, cada um dos escritos que saem da sua pena são firmes demais e expressam uma convicção profunda demais para se supor. O que fizeram os jesuítas? Apenas eles o examinaram bem, o estudaram profundamente, introduziram pessoas próximas a você que os informaram sobre tudo. Extrato do manuscrito pertencente a Kardec. Aí ele cita a documentação que ele tem lá na Fundação Espírita André Luiz. Porque essa obra ela vai de encontro à doutrina da Igreja Católica, da existência do céu, da existência do inferno e das penas eternas. Então, o espírito comete um erro e ele é condenado eternamente por um erro de um tempo curto. Como a gente pode entender você ter uma pena eterna por um momento de insanidade que você viveu? Não ter como você se redimir. Essa era a questão que Kardec coloca nesse livro, né, de uma maneira lógica, através da razão, que nós vamos ter chance de trabalhar. É interessante a igreja era atuante, né? A igreja perseguia o espiritualismo, a doutrina espírita na época, com força. Procurava de todo modo achar uma. Agora, Kardec foi tão cuidadoso que ele usou da própria doutrina cristã para estabelecer a base de seu raciocínio, pelo que eu estou entendendo nesse texto. Algum comentário? Quer falar alguma coisa, Ivone? Não, me desculpe, é que eu passei para o celular, saí do computador e passei para o celular.
Tá ok, Eduardo. Me desculpa, tá? Um comentário, Eduardo? Não, Antônio, eu não sei se você estava me vendo, mas eu balancei a mão assim. Eu não vi, não. Desculpe. Bom, agora vai entrar num assunto que essa questão das adulterações e tudo. Vamos ler, né? Ver o comentário do Paulo Henrique e do Lucas. A gente tem uma visão disso, né? E depois, ao longo dos estudos, nós vamos poder comparar as duas versões e ter uma visão mais clara disso. Mas o foco nosso não é esse, o foco mesmo realmente é o que Kardec nos traz de ensinamento, né? Mas vamos lá. Em 2017, com o lançamento do É o Legado de Allan Kardec, a diplomata brasileira Simone Privato demonstrou documentalmente, após exaustivas pesquisas e confirmando a antiga denúncia de René Salce, que a obra Gênesis, os Milagres e Predições segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, foi adulterada em sua quinta edição. Isso ocorreu devido ao fato de que essa versão, um novo conteúdo, teve seu depósito legal realizado em 23 de 12 de 1872, mais de 3 anos após a desencarnação do professor Rivail, em 31 de março de 1869. De acordo com o direito autoral no mundo inteiro, e desde a época de Kardec, apenas o autor tem o direito de modificar sua própria obra. Razão pela qual o novo conteúdo surgido e depositado após a sua morte é considerado apócrifo e deve ser descartado. Assunto que deu polêmica dentro da Federação Espírita Brasileira, inclusive com manifestação do Jorge Godinho, né? Acho que é Godinho ou Godinho, não me lembro agora. Em vista disso, diversas instituições espíritas internacionais abandonaram a edição falseada de A Gênesis e passaram a adotar a edição original. No Brasil, coube à FEAL a tarefa de lançar a edição restaurada da obra, o que ocorreu no histórico dia de 26 de maio de 2018, quando, ao mesmo tempo, foi anunciada a abertura do acervo do historiador espírita Canuto Abreu, que existiu entre nós, né, estava encarnado entre nós, de 1892 a 1980, contendo centenas de manuscritos originais e inéditos de Allan Kardec, que foram confiados ao Centro de Documentações e Obras Raras, o CEDOR da FEAL, e aos poucos estão sendo divulgados no portal do projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, essa mensagem que nós lemos, ela faz parte dessa documentação e obras raras da FEAL. Paralelamente, realizaram-se outros esforços para a recuperação histórica em torno do Espiritismo. Em 2016, havia sido lançada a obra Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo. Essa é uma obra muito interessante, é um livro bem extenso, não cabe a gente entrar aqui no detalhe, mas que fala dessa questão da autonomia, né, que nós comentamos ali dentro. E a doutrina da Igreja é a doutrina heterônima, né? É a doutrina do castigo das penas eternas, e etc, etc. Depois nós vamos, em hora oportuna, falar um pouquinho, fazer uma comparação dessas, vamos dizer assim, desses preceitos falsos que foram colocados dentro da doutrina espírita. Mas isso aí no momento oportuno. Revelando o contexto cultural do surgimento do espiritismo. Então, o espiritismo surgiu dentro de um conceito chamado de espiritualismo racional. Então, após a Revolução Francesa, as universidades francesas fizeram uma reforma completa para introduzir esse conceito. Esse conceito, inclusive, chegou no Brasil, no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro,
mas depois desapareceu. Depois que houve a guerra entre a Prússia e a França, a tecnologia, né, alemã trouxe toda aquela perda da batalha e tudo, e a França resolveu voltar no conceito realmente de ensino, né, da tecnologia, saindo um pouco dessa questão de estudar a questão espiritual e tudo, se focou mesmo no desenvolvimento tecnológico, científico. Isso aí houve uma mudança realmente de rumo. Mas o Kardec surgiu exatamente no momento mais rico do espiritualismo racional. Não dá tempo, né, e não é o nosso objetivo aqui entrar nessa questão nesse momento. Tá? Então, vamos em frente. Quando o conhecimento científico oficial na França e em vários países era espiritualista, racional, tratando o ser humano enquanto alma encarnada, por meio da psicologia experimental, sem misticismo ou dogma, o estabelecimento das ciências filosóficas na universidade, em todo o sistema de ensino francês, criou condições extremamente favoráveis para o surgimento do espiritismo. Olha que interessante. Dá a impressão que o espiritismo surgiu assim, sob uma pressão muito grande da igreja. Mas, em termos do pensamento francês, foi um momento muito rico para o surgimento. Quer dizer, a espiritualidade fez um trabalho realmente para que o trabalho de Kardec surgisse, né? Fosse essa pujança que hoje nós estamos usufruindo. Foi a reação espiritualista. Essa obra também apresenta a tese segundo a qual a teoria moral espírita original era da autonomia, tema de enormes reflexões doutrinárias e sociais, que foi aprofundado em 2019 no livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo do mesmo autor. Quem tiver interesse de estudar essa questão com mais profundidade, esses dois livros, Revolução Espírita e a Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do Paulo Henrique Figueiredo, traz esse contexto. Ele cita documentos, ele cita fatos históricos, ele faz uma retrospectiva muito interessante, ele fala de Rousseau, de Paul Janet, quer dizer, são filósofos da época de Kardec. Muito rico esse livro, se vocês quiserem aprofundar nessa questão. Tá? Nós vamos estar trabalhando isso ao longo do estudo do livro Céu e Inferno, naturalmente, nós vamos, nesse paralelo que nós vamos fazer, nós vamos ter a oportunidade de entrar nessa questão. Vou dar uma paradinha aqui, nós já estamos faltando 6 minutinhos, né? Alguma pergunta, pessoal? Ou está muito assim cansativo, né? Já é quase 21 horas, né? Mas esse batido está ok? Eu acho que é interessante a leitura, né, o conhecimento, vamos ver o que ele fala. Ele está explicando aí antes de começar mesmo o livro, né? Ele está fazendo, é isso mesmo que eu estou entendendo, não é isso? Ele está fazendo um preâmbulo, né, antes dele entrar. Uhum. É quase uma justificativa da decisão de se fazer essa tradução, né? Podemos dizer assim. Tá. E o ponto-chave é que as alterações foram feitas em 1872, quando foi publicado lá, o que é ilegal, vamos dizer assim, né? Foi pós o desencarne, né, do autor, né? Não se pode fazer isso, né? E eles documentaram isso, tem a documentação. Quem entrar lá no site da FEAL, quando comprar o livro, ele vai citar lá como entrar, vocês vão poder ver os documentos. Estão no trabalho... essas cartas de Kardec é uma história fantástica, né? A ida de Canudo Abreu lá na França e tal, foi muito interessante. Mas essa não é o ponto... É importante a gente fazer esse preâmbulo para a gente poder entender do porquê que nós estamos estudando a primeira edição, né? Mas vamos passar isso aí com certa rapidez, né? Sem entrar muito em detalhe. Tá. Só uma pergunta. A segunda e a terceira edição também foram feitas
São iguais a essa. São iguais a essa. São até a quarta edição, a Gênesis, né? O céu e o inferno, até a terceira edição ele está autêntico. A quarta que foi adulterada. E a quarta que é o Manuel Quintão fez a tradução, porque era cavaleiro, ninguém sabia disso, né? E teve a Segunda Guerra Mundial, né? Muita coisa se perdeu, um período meio... Os nazistas levaram documento. Você lembra que os nazistas estudaram muito a questão da psique, né? da questão da mediunidade, havia uma área que foi trabalhado muito, os nazistas trabalharam muito essa questão também, né? Com o intuito de domínio, né? Beleza. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu faço. Você faz, Eduardo? Obrigado. Opa, alguém levantou o dedo aí, não? Eu acho que não, Eduardo. Então vamos, neste momento, elevar o pensamento em prece, em agradecimento aos espíritos queridos e amigos do nosso cantinho, os nossos mentores espirituais, que nos visitam em nossos lares e acompanham o nosso estudo. Agradecer a Deus e a Jesus pela vida, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais para nos ajudar na nossa escalada evolutiva. Agradecemos também o amparo que foi dado ao Antônio e ao Alexandre na organização desse estudo. Pedimos a Deus que os ilumine sempre para nos trazer a informação que chega a fundo ao nosso coração, para entendermos toda a dinâmica do Espiritismo. Agradecemos por tudo que recebemos. Ofertamos a prece de Pai Nosso, à equipe espiritual do nosso cantinho, encerrando assim a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja.